Ei, você, é você mesmo que está olhando para essa cadeira. Eu quero que você imagine você sentado nela. Isso mesmo. Imagine você aí, sentado nessa cadeira, com uma luz em cima de você e pessoas te olhando. Quando um prédio é construído, cavam buracos fundos para construir um alicerce. Os ferros são fincados, isso fere o solo, mas o torna apropriado para a construção começar. Uma base é feita e é usado concreto para essa solidificação. Sabe quando a Bíblia fala sobre a casa firmada sobre a rocha? Você é essa casa. O concreto é a palavra de Deus em você, aquilo que solidifica a sua fé e o seu coração. Ele é o solo onde os ferros são fincados. Agora você entende por que dói tanto, né? Agora entende por que é tão difícil sustentar a sua fé? Porque dói quando as coisas não acontecem como você quer, quando pessoas se afastam, quando situações dão erradas. Deixa eu te falar, é o terreno sendo preparado. Nessa noite, eu quero declarar que uma nova obra vai começar na sua vida. E talvez doa ao fincar os ferros, mas eu tenho certeza que te deixa sólido quando a palavra penetrar em você. A obra que começa hoje é a obra do Espírito Santo em você. Pode ser que haja poeira por conta da construção, mas também haverão colunas bem firmadas sobre a rocha, para que o vento não o derrube, para que as águas passem e não te levem, para que a terra trema e você não caia. É tempo de ser pregado como prego em parede. É tempo de ser forjado como os ferros são forjados no fogo. Tempo de amadurecimento como de uma tinta fresca numa parede. É tempo de deixar que a obra do Espírito Santo se cumpra na sua vida. Sejam bem-vindos a Real Amor. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Eu estou numa expectativa muito grande por hoje. Pode deixar aqui, porque eu quero que as pessoas tenham essa imagem aqui, tá? Eu vou deixar essa cadeira aqui porque eu quero que você tenha essa imagem de você sentado nessa cadeira, amém? Amém? Eu também quero construir essa imagem aqui, de eu sentado nessa cadeira. E eu quero que você estenda suas mãos para cá, me abençoa. Quero que você libere palavras do céu sobre a minha vida. Fala para Jesus aí, para Ele me usar, para que eu não fale nenhuma besteira, amém? Libera palavras de Deus sobre a minha vida aí, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu recebo, Jesus. Sim, Deus. Obrigado. Recebo cada oração, cada palavra, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós honramos. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá? Vocês estão preparados, gente? Amém? Gente, nós chegamos no fim de mais uma série de mensagens chamado As Obras do Espírito em Nós. Diga, as obras do Espírito em nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é o quê? Ele é fiel o quê? Para cumprir. Eu quero dizer que ele vai cumprir a obra que um dia ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E esse mês tem sido muito incrível, cara. Muitos testemunhos de pessoas que falaram assim: pastor, eu fui extremamente impactado, porque o Espírito Santo começou a fazer coisas que até então ele não tinha feito na minha vida. E eu quero dizer para todas as pessoas que estão conectadas com a gente, hoje teve prova de concurso, então muita gente mandou mensagem falando: pastor, não vou conseguir chegar, mas vou estar conectado. Então um beijo para você que não conseguiu vir presencial, e que Deus te abençoe aí nessa prova que você fez aí, em nome de Jesus. Gente, abra a Bíblia aí em João capítulo 15. Hoje eu quero trazer uma palavra, não é uma palavra mamão com açúcar não, tá? É uma palavra
Para aqueles que gostam de buchada de bode, aí Alexandre, é nóis. Mocotó, sarapatel, aleluia, né? Então vamos. Tem uns que não gostam não. Mas vamos lá, João capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos até o versículo 8, tá? Olha só o que a Bíblia diz. Eu sou o quê? A videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá o quê? Diga fruto. Vamos lá, gente, todo mundo diga fruto. Fruto. Ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Eu já quero declarar isso sobre a tua vida, cara. Você vai dar muito fruto, em nome de Jesus. Pois sem mim, não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Olha que coisa poderosa, amém? O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Gente, quem trouxe Bíblia aí? Levanta aí. Levanta a Bíblia. Ó, tá aumentando a quantidade da galera trazendo Bíblia para a igreja. Glória a Deus. Tragam Bíblia em nome de Jesus. Gente, essa palavra é uma palavra que não foi qualquer pessoa que disse. Essa palavra foi escrita pelo apóstolo João, discípulo João. O discípulo que se considerou o discípulo amado. Eu acho muito incrível porque João, ele sabe quem ele é. E ele mesmo escreve que ele era o discípulo amado, né? Então é muito legal quando você sabe quem você é em Deus. Tipo assim, eu não sou qualquer um não, cara. Dentre os 12, deixa eu te falar, eu sou o querido. Então você vê que João, ele é extraordinário já por isso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Tanto é que João é aquele que Deus, ele dá a revelação dos céus. João, ele está preso na ilha de Pátimos, e Deus, ele dá a revelação do Apocalipse. É para esse discípulo, é para esse João que Deus dá a revelação dos céus. Que coisa extraordinária, sim ou não? Então aqui eu já começo a aprender alguma coisa. Eu sempre falo para vocês que para salvação Deus não faz distinção, amém? Sim? Agora, para intimidade, Deus faz distinção, sim. Vocês estão aqui? Quantos querem ter mais intimidade com Jesus? Então, meu querido, se entregue por completo. Amém? Então você vai ver que na vida de João, ele tinha atitudes que muitas vezes eu e você não temos. E aí você vai ver João tendo experiências que outras pessoas não tiveram também. Você vai ver que no Monte da Transfiguração, João estava lá, mas nem todos os discípulos estavam lá. Você vai ver que a revelação dos céus, quando a Bíblia diz que o Senhor deu uma visão para João do céu. O João viu a sala do trono, João viu os anjos, João viu os 24 anciões, João viu tudo. Imagine, você vivo, tendo a revelação da eternidade. Que coisa extraordinária, cara. Mas tudo isso mostra para mim e para você
que se eu quero coisas reveladas, coisas que ninguém tem acesso, eu preciso me entregar mais do que as outras pessoas. Sim ou não? Amém? Então aqui você vai ver que quem está falando essas palavras é o próprio Jesus. Jesus, ele está falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, Deus, ele é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, ou seja, aqui Jesus, ele está ministrando para pessoas, e é engraçado que Jesus, para facilitar a comunicação, ele comunicava com as pessoas por parábolas. E aqui é muito interessante, porque é fácil o entendimento quando ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, e todo aquele que não estando em mim não der fruto. Ou seja, ele fala para mim e para você que nós precisamos estar conectados a ele, sim ou não? Isso até parece ser óbvio, sim ou não? Né? Então, se ele é essa videira verdadeira, o Senhor, o Pai, é o agricultor, é aquele que cuida, é aquele que zela. E nós, a Bíblia fala que nós somos esses ramos, que estamos enxertados aonde? Nós estamos enxertados em Jesus, amém? E a Bíblia fala que se nós estamos enxertados em Jesus, nós precisamos dar o quê? Fruto, diga fruto. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês hoje, sobre fruto. Amém? Nessa última mensagem sobre a obra do Espírito Santo, eu quero ministrar para vocês sobre fruto. Eu falei lá no início que não tem como a gente ter um entendimento sobre a obra do Espírito Santo se a gente não nascer de novo. Porque eu só vou viver a obra do Espírito Santo se eu nascer de novo. Amém? Eu só vou entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida se eu nascer de novo. Se eu não nascer de novo, não adianta. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas o quê? Espiritualmente. Tem coisas que não adianta. Você já parou para pensar? Eu acho que eu estou meio, né? É porque eu estou tão empolgado com essa palavra. Mas deixa eu dar uma respirada, né, Vivi? Deixa eu dar uma respirada. Vamos pensar num negócio aqui, olha só. Você já parou para pensar que a nossa vida é meia louca? Porque assim, a gente um dia decidiu acreditar em um ser que a gente nunca viu. Amém? Ou você já viu Deus? A gente decidiu servir uma pessoa que a gente nunca tocou. E aí a gente começa a ter atitudes que muitas vezes vai na contramão de um sistema que a gente está inserido. Porque a gente vive num mundo, amém? A gente vive na terra, sim ou não? Ou você não é dessa terra? Aí tem uns espirituais: não, pastor, eu não sou dessa terra, aleluia, né? Glória a Deus, né? Nós não somos, né? Nós vamos viver na eternidade, mas por enquanto, querido, você é dessa terra, aleluia, amém? Mas assim, a gente vive nessa terra, a gente vive num sistema onde a Bíblia fala que existe um príncipe que rege esse sistema desse mundo, amém? O mundo jaz no maligno. Então existe um príncipe que rege esse sistema, e nós estamos inseridos nesse sistema, mas a gente começa a lutar contra esse sistema. Aí eu te pergunto, por quê? Por que não seria mais fácil a gente estar envolvido com o sistema? Não seria mais fácil a gente aceitar tudo? Não seria mais fácil a gente... Não, cara, tudo que estão falando aí, está tudo certo, está tudo beleza, entendeu? Todas as coisas que estão acontecendo aí no mundo eu concordo, está tudo certo. Mas não, existe algo dentro de nós que nos move. Existe uma inquietação dentro de nós, sim ou não? Que nos move a ser melhores e a lutar contra um sistema. Sabe o que é isso?
é a obra do Espírito Santo em você. Porque a Bíblia diz que nós, o homem caído, não aproveita nada. O próprio apóstolo Paulo falava que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Vocês estão entendendo? Mas o fato da gente estar inserido nesse mundo não nos permite nos envolver com o sistema, sabe por quê? Porque um dia Jesus te alcançou, cara. Um dia você teve uma experiência com esse Espírito Santo que abriu a tua mente, que fez você pensar diferente, que fez você começar a enxergar com outra visão. A sua visão se abriu para aquilo que agrada a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Por isso que Jesus, quando ele fala sobre a videira verdadeira, ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais o quê? Mais fruto. Deixa eu te falar, você está aqui para dar mais fruto. Se você ainda não está dando fruto, eu já quero declarar sobre a tua vida, você vai começar a dar fruto hoje, em nome de Jesus. Se você parou de dar fruto, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para poder falar para você que Ele vai limpar você, para você começar a dar mais fruto ainda, em nome de Jesus. E aí ele fala o seguinte, ó, vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos pelo quê? Coloca para mim aí o versículo 3. Não é qualquer coisa. Vós já está limpo pelo quê? Pela palavra que eu tenho transmitido. Não existe outro processo que não seja a palavra de Deus em nossas vidas. Não existe outra coisa que vai nos transformar, que vai nos melhorar, a não ser a palavra da verdade. Não adianta você fazer curso. Isso pode te aperfeiçoar como ser humano, mas te transformar, somente a palavra de Deus pode te transformar. Amém? Eu tenho pessoas aqui extraordinárias, cara, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, psicólogos, psicanalistas, pessoas incríveis, sabe, profissionais extraordinários, que eu indico pessoas aqui da Real Amor para poder tratar com esses profissionais, para se desenvolver como ser humano, para melhorar, mas para ser transformado, cara, na sua mentalidade, na sua forma de pensar, somente a palavra de Deus tem esse poder. Amém? E aí a Bíblia fala, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. E aqui eu quero falar algo para você. Muitas vezes, cara, a gente não vive as obras do Espírito em nós, sabe por quê? Porque a gente quer o tempo todo produzir os nossos próprios frutos. Ou talvez a gente nem pense sobre isso, em produzir os nossos próprios frutos, mas a gente pensa no resultado que a gente quer. Entendeu? A gente está o tempo todo pensando nos resultados que a gente quer obter. E se eu quero ter os resultados que eu quero alcançar, eu vou lutar para poder ter esse fruto. Vocês estão aqui? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero transmitir para vocês? Só que a Bíblia está falando, cara, que nenhum ramo, se eu tenho esse entendimento, que eu sou um ramo que estou ligado a essa videira. Você tem esse entendimento que você é esse ramo, sim ou não? Vocês entenderam isso, né? Amém? A Bíblia está falando, olha, que nenhum ramo pode produzir um fruto de si mesmo. Deixa eu te falar, você não tem poder para produzir fruto nenhum. É o ramo que faz com que o fruto seja produzido em você. E aí a gente vive uma vida o tempo todo buscando produzir frutos e resultados.
E aí a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente não entende que o fruto, o resultado, não é um resultado da minha força. É um resultado da minha dependência, de o quanto eu estou enxertado nessa videira, e o quanto eu sou dependente dele. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Você tem fé para poder entender o que eu estou profetizando aqui nessa noite, em nome de Jesus? Eu quero que a sua mente frite hoje, cara. Eu quero que você saia daqui fritando mesmo, sabe? Pensando assim, caramba, bicho, eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí ele fala, olha, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unidos a mim. Aí a gente tem uma vida, cara, que a gente pode até conseguir alguma coisa, mas aí não é um fruto daquilo que a gente está ligado, entendeu? É um resultado do nosso dom, do nosso talento. É por isso que você vai ver pessoas que não professam a fé que você professa, que não acreditam no Deus que você acredita, vivendo coisas extraordinárias, na visão dela. Mas vamos lá. Aí a Bíblia vai falar o seguinte, Jesus falando, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Agora, eu quero ministrar algo na sua vida, que talvez você nunca ouviu, e se você nunca ouviu, glória a Deus por isso. Mas talvez você já ouviu demais sobre isso. E aí talvez essa palavra vai poder libertar você, de uma vez por todas, de prisões que talvez fizeram na tua vida. Porque eu já vi diversas pessoas, cara, pegando um texto tão lindo como esse e deturpando a essência do texto bíblico para poder falar sobre tantas coisas que o texto não fala. E aí eu vou te provar biblicamente. Antes de falar o que eu vou falar, eu quero te dar alguns fundamentos bíblicos. Coloca Mateus 3:8, por favor. Mateus 3:8, para você entender o que é fruto. Olha só. Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Frutos de arrependimento. Bora lá. Mateus 3:8, vou te dar aqui umas enxurradas de versículo bíblico. Mateus 12, 33 a 37. Olha só. Primeira coisa, frutos de arrependimento. Agora Mateus 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira o seu tesouro mau, coisas más. Por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvida, e pelas tuas palavras serás condenado. Bora lá. Mateus 13, versículo 23. Eu estou falando sobre fruto. Mateus 13, 23. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse o quê? Esse o quê? Frutifica. Amém?
Só que ele está falando sobre o quê? Olha só, ele foi semeado em boa terra, e aquele que ouve o quê? A palavra, e a entende, esse frutifica, e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Segura aí, Romanos 7,4, coloca para mim, Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para... Você vai frutificar para quem? Para Deus. Amém. Efésios 5, versículo 9 e 10. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz é o quê? Volta lá no versículo 9. O fruto da luz é o quê? Consiste em o quê? Bondade, justiça e verdade. Agora, para a gente encerrar, Hebreus 12, versículo 11. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Amém? Gente, talvez você já ouviu falar muito sobre frutos. Olha, você precisa ser um servo que frutifica. Olha, você que está no ministério, você precisa dar fruto. Olha, a sua vida financeira precisa frutificar. Você precisa ter uma vida financeira frutífera. Você não precisa levantar a mão, mas talvez você já ouviu palavras assim. Talvez você já ouviu palavras tipo assim: olha, você precisa pregar porque você precisa ter frutos. Porque você vai ser reconhecido pelos seus frutos. Quantos frutos você tem? Talvez você foi ensinado, talvez você ouviu palavras dessa forma. Talvez você já ouviu falar sobre dinheiro, falando sobre fruto. Só que deixa eu te falar uma coisa, cara. O que Jesus está ensinando não tem nada a ver com esse tipo de coisa. O que Jesus está ensinando não tem nada a ver com o resultado que a gente tem que oferecer, que a gente tem que dar. O que Jesus está ensinando aqui nesse texto bíblico, deixa eu te falar, o fruto aqui que Jesus está ensinando, o fruto que eu e você temos que aprender, é que esse fruto aqui sou eu e você. O fruto aqui é você. Pastor, como assim? Você vai ver o fundamento, esse texto aqui, ele é um paralelo de João capítulo 15, é um paralelo de Gálatas capítulo 5. Esse mesmo fruto que Jesus está falando aqui em João capítulo 15, é o mesmo fruto de Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. E não tem como falar da obra do Espírito em nós se a gente não falar sobre o fruto do Espírito. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Vocês estão entendendo? E aí muitas vezes a gente não entende quando Jesus fala assim: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Que fruto é esse que Jesus quer que eu e você demos? Aí eu quero que coloque para mim Gálatas capítulo 5, versículo 22. São esses frutos que Jesus quer que eu e você, a gente produza. Entretanto, o fruto do Espírito é. Por isso que eu falei que hoje a palavra não ia ser mamão com açúcar. O fruto do Espírito é o quê? Diga: amor. Quando você está enxertado na videira verdadeira, você produz amor. É por isso que a Bíblia diz que não tem como a gente produzir fruto de nós mesmos.
Porque não tem como eu, Bruno, pecador, ruim do jeito que eu sou, produzir amor. Mas é quando eu estou enxertado nele, ele produz esse amor em mim. E eu produzo esse fruto. Vocês estão entendendo o quanto que isso é poderoso, cara? Não tem como eu produzir um fruto de mim mesmo. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos enxertados nele, na videira verdadeira. E o Espírito Santo está falando para nós: produza frutos. E que frutos são esses? Não são resultados, cara. Fruto é quem é você. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria. Diga alegria. Quantas pessoas hoje precisam produzir isso, cara? Alegria. Quantas pessoas hoje estão tristes, depressivas, em solidão. Deixa eu te falar, talvez a tristeza, não sei porque eu estou... Tá aqui nessa câmera aqui, coloca aqui nessa câmera aqui para mim. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu quero falar para você que está me assistindo, cara. Você está extremamente triste. Mas se você entender essa palavra de João capítulo 15, que você é um ramo, e que se você hoje decidir estar de fato enxertado na videira que é Jesus, deixa eu te falar, não é você que vai produzir alegria, é Ele que vai produzir alegria em você. E esse fruto vai ser gerado na sua vida em nome de Jesus. Receba alegria no teu espírito em nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que nós somos esses ramos? É por isso que a Bíblia está dizendo que aquele que não produz fruto, ele arranca. Porque é impossível, querido, deixa eu te falar, é impossível você estar enxertado na videira, é impossível você estar enxertado em Jesus e você não produzir amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É impossível. Pastor, mas eu ainda não tenho paz. É por isso que a Bíblia fala que aquele que ainda não produz, ele limpa. Deixa eu te falar, ele está te limpando. Ele está te limpando porque você vai produzir paz. Ah, pastor, mas eu não consigo ter paciência. Ele está te limpando, você vai produzir paciência. Só permaneça enxertado, só permaneça nele, só permaneça em Jesus. Você vai produzir esse fruto. Você vai produzir paciência. Ah, pastor, mas eu não sou benigno, eu não consigo, ter benignidade. Isso é difícil para mim. Ele está te limpando, querido, em nome de Jesus. Apenas se permita, apenas se coloque, apenas reconheça. Porque se você não reconhecer, deixa eu te falar, Ele não vai te limpar. É quando a gente reconhece, a gente fala: Jesus, eu não consigo amar. Deixa eu te falar, é quando o apóstolo Paulo, aquele que matava, é aquele que perseguia o cristão, é aquele que pregava ódio, é esse que quando tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, cara, ele começa a produzir esses frutos. É esse cara que escreve Gálatas capítulo 5, é esse cara que escreve sobre os frutos do Espírito. É esse cara que escreve 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. É esse cara que não produzia fruto nenhum. Pelo contrário, ele produzia outro tipo de fruto. Deixa eu te falar, porque se você não tiver enxertado na videira verdadeira, você vai estar enxertado em outro lugar. E aí a Bíblia é muito clara. Se você for ver o versículo 21 para cima, você vai ver as outras obras que são produzidas em você quando você não está enxertado em Jesus. Aí você vai viver as obras da carne. Vou falar rapidinho, coloca aí para mim. Isso é muito bom, Gálatas capítulo 5, coloca aí para mim. Deixa eu correr aqui, só para a gente bater um pouquinho. Eu gosto disso.
né? De vez em quando é bom. De vez em quando. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes. Ciúmes? Tá com ciúminho? É carne. Ira. Tá irado, irmão? Cuidado. Você não tá ali, ó. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí começa o versículo 22 que a gente está falando. Mas as obras do Espírito são. Porque deixa eu te falar, cara. Eu quero ministrar para uma igreja que está enxertada na videira. Amém? Eu quero ministrar para uma igreja, cara, que é cheia do Espírito Santo. Eu quero ministrar para homens e mulheres que entendem. Como eu sempre falo aqui, cara, nós não somos uma comunidade de santos. Amém? Nós somos uma comunidade de pecadores arrependidos. Nós somos uma comunidade de pecadores que estão enxertados nessa videira em Jesus e que reconhece, deixa aí para mim o versículo 22, que reconhece que muitas vezes, cara, nos falta amor. Amém? Vocês estão aqui, gente, em nome de Jesus? E que nós precisamos ser sinceros com Jesus. Jesus, falta amor. Eu preciso que o Senhor produza isso em mim. Amém? Eu quero que essa semana, cara, você fale e seja sincero com Jesus. Você pegue Gálatas capítulo 22 e 23 e você pegue todos o fruto do Espírito e você veja cada goma. Eu falo que o fruto do Espírito é igual a mexerica, né? É um fruto com vários gominhos assim, ó. Qual é o gomo que está faltando nesse seu fruto aí? E que você fale com Jesus, seja sincero. É amor que está faltando? É alegria que está faltando na sua vida? É paz que está faltando? É paciência? É benignidade? É bondade? É fidelidade? Versículo 23. É mansidão? Eita Deus! No trânsito então, hein? Nos falta mansidão. Nos falta domínio próprio. Né, Jesus? Então, a gente precisa entender, cara. E para poder já partir para o fim, voltando para João capítulo 15. A Bíblia diz: nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Entenda de uma vez por todas. Você não é bom. Quem é bom é Jesus na sua vida. Amém? Quem é bom é Jesus, cara. Quem é bom é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Se o Espírito Santo não estiver te guiando todos os dias, você não presta. Eu não presto. Então que essa consciência, sabe, do Evangelho, que essa consciência da videira, hoje, venha aumentar nas nossas vidas. Que hoje você saia daqui entendendo e tendo uma visão mesmo, sabe, de uma árvore, você sendo esse galho enxertado, e aí você vendo um fruto nascendo, e aí você vendo assim, cara, falta amor na minha vida, e você entendendo que não é você que produz amor, é Ele que produz esse amor em você, só que você precisa se permitir. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho paciência. Aí sabe o que muitas vezes essa videira vai fazer em você? Ele vai colocar situações na tua vida para poder te provar.
porque isso faz parte do processo do fruto ser gerado. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Como é que eu vou ser testado na paciência se eu não tiver uma situação para eu ser testado? Como é que eu vou viver um domínio próprio se eu não tiver uma situação que eu vou estar ali diante de algo para poder respirar e falar, caraca bicho, eu venci. Se fosse antes eu tinha matado, eu não matei. Caramba, eu estou produzindo algo que eu não produzia antes. Quem já viveu isso, cara? É extraordinário, velho. Sério, de verdade. Tem coisas que eu vivo hoje que eu falo assim, usar as palavras da Daniela, Bruno, você está de parabéns. Sério, situações que antigamente eu queria voar no pescoço de alguém, e aí eu respiro, falo, não querido, deixa eu te falar, vem cá, deixa eu falar com papai falar com você. Mas isso prova, sabe o quê? Que eu estou num caminho, estou longe da perfeição. Mas o meu desejo, cara, é continuar sendo enxertado, é continuar vendo Jesus produzindo em mim fruto, sabe? Esse fruto de Gálatas. Porque eu não quero mais, sabe, que os frutos da carne prevaleçam na minha vida, cara. Não quero. Porque o mais fácil, deixa eu te falar, o mais fácil é o fruto da carne, porque já nasceu em nós. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Amém? Então já nasceu na gente. A gente já nasceu querendo matar. A gente já nasceu querendo fazer coisa ruim. Entendeu? Aí o fruto do Espírito, as coisas boas, sabe? Quando a gente se converte, que a gente começa a pensar diferente. Aí aquela pessoa que fez mal para você, aí Jesus fala assim, vai lá e pede perdão. E você fala assim, eu vou pedir perdão? Vou não. Aí Jesus vai lá e te convence. Aí você vai lá e pede perdão, sabe? E isso é extraordinário, cara. Isso é o Evangelho de Jesus. É por isso que nós somos diferentes, sim. Amém? É por isso que a igreja do Senhor precisa ser diferente. É por isso que quando as pessoas pisam aqui nesse lugar, eles falam assim, cara, esse ambiente aqui é diferente. Sabe, é um lugar aconchegante, as pessoas são bem recebidas, as pessoas não são julgadas. Porque aqui não é um lugar para julgamento, aqui é um lugar para as pessoas serem abraçadas. Aqui é um lugar onde o Espírito Santo convence e mais ninguém. Aqui não tem homem apontando o dedo dizendo para você o que é certo e o que é errado. Aqui o único que é o dono desse lugar se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Então em nome de Jesus, cara, hoje entenda que o Senhor está nos chamando para essa obra que Ele começou em nós, para a gente produzir fruto. Para a gente produzir fruto. Primeiro, que eu comecei lá em Mateus capítulo 3, frutos de arrependimento. Amém? Depois, a gente viveu os frutos do Espírito. Mas entenda que se você não tiver enxertado na videira, cara, você não consegue produzir nada. Porque quem vai produzir em você é o próprio Jesus. É por isso que Ele pega pessoas como Pedro, que era errado de tudo, e Ele faz Pedro produzir frutos. Entendeu? E é isso que Jesus vai fazer na sua vida, cara. Talvez você errou até aqui. Talvez a sua vida foi uma vida de só erros em cima de erros. Mas se você hoje decidir falar assim, não, eu quero hoje ser enxertado. Eu entendi que eu sou esse ramo, eu sou esse galho que estou enxertado em Jesus. Não tenha dúvida, você vai começar a produzir frutos. Amém? E como foi falado aqui, e aí são frutos que muitas vezes vai ser produzido a 30, a 60, a 100 por um. Já pensou? Você vai amar tanto que não vai ser só um amor, vai ser 30, 60, 100 por um. Não vai ser só uma bondade, vai ser 30, 60, 100 por um. Aí a gente vê um monte de gente aí distorcendo um texto tão lindo, pregando sobre teologia da prosperidade. Olha, Deus vai te dar 30, 60. Desculpa, gente, mas é porque tem coisas que
né? E Deus, né? Deus quer falar algo tão genuíno para nós, sobre a transformação, sabe? Da nossa vida, de nós sermos homens e mulheres melhores. E para finalizar, para a gente orar, a Bíblia diz o seguinte, olha, coloca para mim, João capítulo 15, versículo 8. Olha só esse texto. O que glorifica meu Pai, olha só o que Jesus está falando, cara. Quantos aqui querem glorificar a Deus? Amém? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Olha só o que Jesus está falando. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Então assim, vocês entenderam qual é o fruto? Então quer glorificar a Deus? Ame em abundância. Quer glorificar a Deus? Seja bondoso em abundância. Quer glorificar a Deus? Tenha domínio próprio em abundância. Quer glorificar a Deus? Seja manso em abundância. Quer glorificar a Deus? Seja alegre em abundância. Quer glorificar a Deus? Tenha paz em abundância. E aí a Bíblia diz que se a gente for dessa forma, nós seremos verdadeiramente discípulos dele. Está vendo como a gente está distante? E a gente fala, eu sou discípulo de Jesus. Será? Tenso, né, Tiago? É para chapar mesmo, cara. É para pirar o cabeção mesmo. Porque eu não sei você, mas a palavra me estremece. A palavra me sacode. Tipo assim, Bruno, seja melhor. Entendeu? Seja melhor, cara. Porque eu quero glorificar a Deus, cara. E se eu quero glorificar a Deus, eu preciso me esforçar. Eu preciso estar enxertado em Jesus para produzir, para Ele produzir em mim esses frutos. Amém, gente?